Graça e paz para você. É com grande alegria que daremos continuidade ao projeto Núcleo Luz do Mundo, leitura orante da Palavra de Deus, por ocasião da comemoração do centenário da nossa Arquidiocese e o cinquentenário do mês da Bíblia. Sou irmã Romi Alt e é uma alegria ter sua companhia. Você que nos acompanha através da TV Horizonte, da Rádio América e demais meios de comunicação de nossa querida Arquidiocese. Estamos iniciando o programa Leitura Orante da Palavra de Deus. Esse nosso encontro semanal tem como objetivo favorecer a espiritualidade bíblica e a familiarizar-nos com o exercício da leitura orante, que é um dos melhores métodos que a Igreja nos oferece para conhecer, aprofundar e viver a Palavra de Deus. E os momentos nossos de oração continuarão nas terças-feiras, às 20 horas, e sempre terá como tema o Evangelho do domingo seguinte. Rezam conosco Silvana Godinho, Terezinha de Jesus Oliveira e Mariana Angélica Fernandes, que foram cursistas do Bíblia em Comunidade do SAB, Serviço de Animação Bíblica. Vamos dar a você um tempo para pegar a sua Bíblia e abri-la em Marcos capítulo 10, versículos de 2 a 16. Convido a Mariana para conduzir a nossa leitura orante. Graça e paz. É uma alegria estar aqui com você para a nossa leitura orante. Começamos este momento de oração com a invocação da Santíssima Trindade e com a oração ao Espírito Santo, para que Ele nos ilumine, nos conduza em cada passo e nos guie nessa experiência de Deus por meio de Sua Palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos então iniciar a nossa oração, relembrando que a leitura orante é um dos melhores métodos que a Igreja tem para conhecer, aprofundar e viver a Palavra de Deus. Ela nos ajuda a conhecer o texto, a gostar dele, nos ajuda a refletir sobre ele e deixar que o Senhor nos fale por este meio. Mas para isso, é preciso termos contato com o texto bíblico, através deste método, dessa leitura, que é feita em 5 passos: a leitura do texto, a meditação, contemplação, a oração e ação. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, porque a nossa oração de hoje será conduzida pelo Evangelho segundo a comunidade de Marcos. Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16. Vou repetir. Marcos, capítulo 10,
versículos de 2 a 16. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito e serviu de base para Mateus e Lucas. Marcos apresenta o seu Evangelho em duas grandes partes. Quem é Jesus? É o assunto da primeira parte. Quem é o verdadeiro discípulo? A verdadeira discípula de Jesus? É o assunto da segunda parte. O Evangelho de Marcos quer mostrar que Jesus Cristo é o Messias esperado e prometido. Mas o seu messianismo não é triunfalista, mas sim o messianismo do crucificado, do servo sofredor. Em Marcos, a divindade de Jesus é especialmente realçada pela sua humanidade. Jesus aparece com poder e autoridade. Autoridade sobre a doença, sobre os homens, sobre os demônios, sobre as forças da natureza e sobre a morte. E repetidamente, Jesus provoca a admiração de todos. Então, o texto de nossa oração de hoje, como já falamos que está em Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16, é quando um grupo de fariseus provoca Jesus a um debate sobre o divórcio. No texto anterior, da semana passada, nós vimos que Jesus vai com seus discípulos rumo a Jerusalém. E o texto que segue a este de hoje é Jesus sendo abordado por um jovem que quer segui-lo. Agora, vamos então ao primeiro passo de nossa leitura orante. Leitura. O que o texto diz? Este é o momento da leitura do texto com atenção, sem pressa, observando os personagens, os lugares, os diálogos, observando os assuntos, sem querer logo interpretar ou tirar alguma mensagem. Não, essa leitura é só mesmo para entender bem o texto e poder responder o que o texto diz. Agora eu convido a Terezinha para fazer a leitura para nós, enquanto você acompanha o texto na sua Bíblia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a comunidade de Marcos. Capítulo 10, versículos de 2 a 16. Aproximaram-se então alguns fariseus e, para experimentá-lo, perguntaram se era permitido ao homem despedir sua mulher. Jesus perguntou: qual é o preceito de Moisés a respeito? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever um atestado de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza de vosso coração que Moisés escreveu este preceito. No entanto, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram mais perguntas sobre o assunto. Jesus respondeu: quem despede sua mulher e se casa com outra, comete adultério com a primeira. E se uma mulher despede seu marido e se casa com outro, comete adultério também. Algumas pessoas traziam crianças para que Jesus as tocasse. Os discípulos, porém, as repreenderam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as criancinhas. Não as impeçais, porque as pessoas assim é que pertencem ao reino de Deus. Em verdade vos digo
Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçava as crianças, impondo as mãos sobre elas, as abençoava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos, então, de ouvir a leitura desse texto. Isso irá nos ajudar a responder a pergunta do primeiro passo. O que o texto diz? Eu vou pedir a Silvana para fazer para a gente uma síntese desse texto que acabamos de ouvir. O texto diz que enquanto caminhava com seus discípulos, Jesus é abordado por um grupo de fariseus que, para provocá-lo, faziam questionamentos a respeito do direito do homem ao divórcio. Jesus recusa o empate e dá sua resposta fundamentada no ato criador de Deus no Gênesis. Depois, separadamente, em casa, Jesus continua a esclarecer melhor esta questão para os discípulos. Em seguida, ele abraça as crianças e as abençoa. Essas crianças eram as crianças trazidas por seus pais. Depois da leitura e da síntese do texto que acabamos de ouvir, e agora sabendo o que o texto diz, já podemos passar para o segundo passo da nossa leitura orante. Meditação. O que o texto diz para mim? Este é o momento de trazer a palavra lida para dentro de nós, entrando na cena, observando onde Jesus se encontra e que ações são praticadas por ele, a presença de outras pessoas e a quem Jesus se dirige e que ensinamentos ele faz. Estas observações vão permitir perceber os significados do texto nas entrelinhas, ajudando, portanto, na nossa meditação. Então, podemos responder a pergunta: o que o texto diz a mim, à minha comunidade e ao meu tempo histórico? Vamos ao texto. Nós vimos que a mensagem deste evangelho acontece em 3 momentos: a abordagem de Jesus pelos fariseus, a explicação de Jesus em casa aos discípulos sobre o adultério e depois o acolhimento das crianças, abençoando-as. Você observou que Jesus se recusa a entrar no debate tendencioso dos fariseus? Em resposta, ele recorre ao ato criador no Gênesis, para reafirmar o projeto ideal de Deus para o ser humano: formar uma comunidade de amor, uma comunidade de doação, de entrega, que é um reflexo do amor divino. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. A esse respeito, podemos fazer uma pergunta a nós mesmos: quando sou causa de divisão no meio no qual convivo? Ou então, sou motivo de união, de paz e harmonia junto dos meus familiares? Neste texto, além do divórcio e do adultério, o tema importante deste evangelho é o do reino de Deus. O reino de Deus é daqueles que, como as crianças, acolhem as propostas de Deus com simplicidade e amor. Podemos também nos perguntar: estamos mais preocupados com nossos interesses egoístas, com nossos privilégios, do que realmente ter um amor mais puro, uma vida espiritual mais verdadeira e sincera?
texto é muito rico. Ele nos traz várias observações e certamente cada um de nós despertará para aquilo que o Espírito Santo quer nos dizer. Agora eu vou convidar Silvana, a Terezinha e a irmã Romi. Depois do diálogo com o texto e dessas observações sobre ele, o que vocês gostariam de partilhar conosco? O Evangelho de hoje me leva a refletir sobre o projeto ideal de Deus para o ser humano: formar uma comunidade de amor. Ao citar o Gênesis no diálogo com os fariseus, Jesus contrapõe a lei nascida pela dureza do coração dos homens à lei do amor divino, que a todos cria para o amor, com a mesma dignidade e para sermos irmãos e parceiros. Quando Deus soprou a vida no homem e na mulher, neles colocou seus dons. Depois os uniu e lhes fez o convite: crescei e multiplicai. Fiquei pensando nessa frase, crescer e multiplicar. Esta frase me diz que devemos crescer em graça, em dons, ser humano, livres como Deus é. Este é o compromisso da humanidade, ser imagem e semelhança de Deus. O texto que nos é proposto, ele termina com a cena do encontro de Jesus com as crianças que foram trazidas pelos adultos e foram rejeitadas pelos discípulos, mas acolhidas por Jesus. As crianças são relacionadas por Jesus com a dinâmica do reino de Deus, quando ele diz: não as impeçais, porque a pessoas assim é que pertence o reino de Deus. O que fica claro para mim é o contexto de exclusão que vigorava na época. A criança pertencia à categoria dos excluídos, ou seja, das mulheres, dos velhos, dos pobres, dos doentes. E ali também estavam as crianças excluídas. E esse é o grupo muito amado por Jesus. E é por isso que Jesus torna a criança como símbolo da pertença do reino de Deus. E é por isso que ele as toca e as abençoa. Minha reflexão se voltou mais para a questão do uso das Escrituras. Neste texto, os fariseus, como em tantos outros, citam a Sagrada Escritura para desafiar Jesus. Jesus também cita as Sagradas Escrituras para dar a sua resposta. E citando Gênesis, Jesus coloca a mulher e o homem, criaturas de Deus, juntos, tornando-se nesta ação uma só carne. Jesus fala sobre o projeto de amor que o Pai tem por todos nós e defende o fundamento do amor, contra o qual não há lei. Deus criou-nos com a mesma dignidade para sermos irmãos, irmãs. Então, tanto os fariseus e Jesus se baseiam nas mesmas Escrituras. Os fariseus para provocar e Jesus, porém, para criar harmonia, para criar a paz, indo à essência da questão, o amor de Deus. Na observação desse evangelho, calou em mim o desejo de Jesus de instalar aqui o reino de Deus, reino de amor. E para isso ele é incansável. Dedica seu tempo, suas forças e recorre a todas as circunstâncias, como neste evangelho. E ele convida a todos para entrar neste reino, através da vivência do amor. O seguimento a Jesus passa inevitavelmente pelo outro, pelas relações que se estabelecem entre as pessoas.
Não basta conhecer as Escrituras, citá-las de cor, é preciso praticá-las, observar os mandamentos, de modo especial o amor mútuo. Ele não é um simples pedido de Jesus, mas um mandamento, uma exigência. Ele nos pede o preceito do respeito ao outro e que se dê ao outro a dignidade que ele merece. Creio que assim eu, você e nós estaremos colaborando na instalação do reino de Deus em nosso meio, conforme é o testemunho e o desejo de Jesus. Após estas ricas partilhas, já podemos passar para o terceiro passo do nosso momento de oração. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? Depois que lemos o texto e meditamos sobre ele, chegamos ao passo da contemplação. Este passo é o momento de dar espaço para Deus, que quer falar conosco através da sua palavra. E para ouvi-lo é necessária uma atitude de escuta, silenciando a mente, silenciando o coração. Desfrute deste momento íntimo com Deus. Ouça o que Ele tem a dizer sobre tudo o que aconteceu, sobre a sua reflexão nessa leitura orante e sobre o seu modo de viver, sobre o momento atual que estamos vivendo. Que sentimentos brotam dentro de nós? Quais as iluminações se movem dentro de nosso coração? Deus pode falar agora, pode falar mais tarde ou a qualquer hora. Esta conversa é bem pessoal, somente você e ele. Vamos agora ao quarto passo da nossa leitura orante. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Agora é o momento de falar com Deus, numa conversa inspirada na palavra que foi lida, foi meditada, contemplada e agora rezada, para ser vivida. Faça uma oração que brote de seu coração e do momento que estamos vivendo. Fale direto com Deus. Pode ser uma oração de agradecimento, de súplica, de louvor, de arrependimento ou de perdão. Senhor Jesus, ajuda-nos a superar a dureza de coração e a colocar em prática o querer do Pai, revelado por Ti, Jesus. Livra-nos das posturas que marginalizam e excluem, que nos levam à separação e à divisão. E que possamos alcançar a graça de viver como filhos e filhas, o amor que vem do Pai. Amém. Senhor, que possamos acreditar firmemente na boa notícia do reino anunciada por Jesus e termos um coração mais desarmado, afeiçoado aos pequenos e aos mais frágeis. Amém. Senhor Jesus, peço que nos faça compreender que o amor não é feito para desunir, mas sim para trazer a paz, a harmonia, a união. Então, Senhor, que eu possa ajudar aqueles que se encontram divididos entre uma união duradoura e ações inconsequentes. Ajude-me, Senhor, neste propósito. Ajuda-nos, Senhor, a fugir da obsessão pelos ritos, normas, regulamentos, quando isto leva à divisão e à separação.
dai-nos a graça de contrapor a lei nascida da dureza do coração dos homens e das mulheres à lei do amor divino, que a todas e a todos criou com muito amor. Amém. E você, que está participando conosco neste momento, faça também a sua oração. Fale com Deus, Ele quer ouvir você. Fale daquilo que brota do seu coração. Não se preocupe com palavras, com frases prontas. Não há nenhum mistério nesta conversa entre Deus e você. Depois que Deus falou ao seu coração, que você o ouviu e deu espaço para ele se comunicar com você, nós já podemos passar para o quinto passo de nossa oração, a ação. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver. Este passo é iluminado pela recomendação de Jesus no Evangelho de Lucas. Lá Jesus fala: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Então, você que leu, meditou, contemplou e rezou, agora é agir, comprometer-se com a palavra de Deus. Escolha um gesto, uma ação concreta, por menor que seja, mas que expresse este compromisso com Deus. Isso é um compromisso muito pessoal, porque é entre você e Deus. Assim, podemos responder: o que esta palavra me leva a praticar? Então, agora concluímos nossa oração orante, eu convido você a nos acompanhar em nossa ladainha de súplica. A cada invocação, podemos responder: ouvi-nos, Senhor. Pelas famílias desamparadas, ouvi-nos, Senhor. Para que saibamos acolher os que sofrem pelo luto, Ouvi-nos, Senhor. Pelos casais que estão sem rumo certo, ouvi-nos, Senhor. Para que o amor nas famílias seja sempre renovado, ouvi-nos, Senhor. Para que sejamos portadores da paz, harmonia e união, ouvi-nos, Senhor. Que a lei do amor fale mais alto que os nossos preconceitos, ouvi-nos, Senhor. Que sejamos mais pacientes e tolerantes, ouvi-nos, Senhor. Que saibamos acolher as propostas de Deus como as crianças, com simplicidade e amor, ouvi-nos, Senhor. Estivemos unidos e buscamos estar sempre unidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a sua presença nessa leitura orante. Agradecemos à Arquidiocese na pessoa de Dom Valmor e toda a equipe da Rede Catedral, de modo especial os comunicadores e as comunicadoras da TV Horizonte, Rádio América e demais meios de comunicação social. Na próxima semana, terça-feira, no mesmo horário, às 20 horas, continuaremos com a leitura orante sobre o Evangelho do domingo seguinte. E até lá!